amar o Flamengo. 1h15. Qual é o bom disso? O bom disso é acompanhar sem sofrer. Eu tava precisando Pegar disso, a pipoquinha e só assistir. Só sempre sou eu. Agora, amigo. O Flamengo segue o foco e a preparação. Vai encontrar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Cadê? O elenco rubro-negro está totalmente focado na luta agora pelo título do campeonato. O time não teve folga e aproveita o pouco tempo que tem para um dos jogos mais importantes que vai ter pela frente. O confronto direto tem ar de decisão para o Flamengo, que viu suas chances para conquistar o Brasileirão aumentar na última rodada. Logo quando a chegada do professor Tite, a gente falava em classificar direto para a Libertadores, né? Hoje a gente briga pelo título, empatado de pontos com o Palmeiras, torcendo para que eles tropecem, óbvio, mas como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte. Acreditamos muito que é possível sim, vamos ali jogo a jogo. Quarta-feira a gente tem mais uma final, né? A terceira das 5 que faltavam, e que a gente possa fazer outro excelente jogo. Cebolinha foi o autor de um dos gols da vitória rubro-negra sobre o América Mineiro. Além disso, o camisa 11 também deu assistência que resultou no gol de Everton Ribeiro. O jogador tem ganhado destaque e virou peça importante para o técnico Tite. Seu xará Everton Ribeiro, mesmo começando o jogo no banco, alcançou a marca do 9º artilheiro do rubro-negro. Com o gol de número 46, ele ultrapassou Hernani Brocador na lista de artilheiros do século XXI do Fla. A fase é boa para a equipe que teve um ano conturbado. O grupo está cada vez mais unido e confiante em terminar 2023 bem. A vaga para a Libertadores já está garantida, mas o clube quer mais. Porém, terá pela frente o melhor time do segundo turno. Nos últimos 16 jogos, o Atlético Mineiro foi o time que mais somou pontos. São 33, sendo o líder da tabela apenas no segundo turno. E ainda tem o artilheiro do campeonato, Paulinho. Mas para o duelo, o rubro-negro deve ter força máxima e ainda conta com o apoio da forte torcida, fazendo essa disputa ficar ainda mais acirrada. Que loucura e que confronto, né, ô Vene Casagrande? Já vou falar do Galo com o Pedrosa para o pessoal entender como está a situação do Galo, mas olhando aqui o lado do Flamengo, sem o Pulgar, esse é o maior problema para o Flamengo nesse momento? Você fala tanto aqui como muda o jogo do Flamengo com ele, Sem né? sombra de dúvidas, Fernandinha. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde só se for para você. Pra mim, eu tô numa boa tarde, vou ser sincero, pelo menos até essa quarta-feira. Mas enfim, eu confesso para você que eu tô numa expectativa muito grande para esse duelo. A gente estava conversando lá no camarim que fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para um jogo do Flamengo É a assim no final Campeonato pro Flamengo? Brasileiro. É uma final pro Flamengo. Acho que assim, é demagogia, mas a verdade é, todos os 3 jogos serão uma final pro Flamengo. Essa é a verdade. Só que esse é o jogo mais difícil para o Flamengo até o fim do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um duelo extremamente importante, confronto direto. Se o Atlético Mineiro vencer o Flamengo, passa o Flamengo por conta do critério de desempate. O Flamengo sem o Pulgar, mas eu estou com uma expectativa muito boa da gente assistir um grande jogo. Também. Estamos falando de um Flamengo numa ascensão muito boa com o treinador Tite. Estamos falando de um Atlético Mineiro que, na minha opinião, é o melhor time no segundo turno do Campeonato Brasileiro, também numa ascensão absurda. Apesar do desfalque do Pulgar, acho que o Flamengo tem condições sim de vencer o Atlético Mineiro, acho que será um jogo extremamente difícil, mas fica aí a dúvida de quem o Tite colocará no lugar do Pulgar. Tem algumas opções, tem o Alan, que está à disposição, tem o Thiago Maia, que não vem fazendo boas partidas com a camisa do Flamengo, e tem o Vitor Hugo. Você provavelmente vai me perguntar, dos 3 aí, quem eu botaria? Eu vou surpreender. Eu colocaria o Alan no primeiro tempo, pela ausência dele durante muito tempo, falta de ritmo de jogo, e no segundo tempo eu colocaria, sabe quem? Rodrigo Caio para jogar de volante. Sério mesmo? Eu não colocaria o Thiago Maia, acho que ele não vem fazendo boas partidas justamente ao lado do Gerson, e não colocaria o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo ele não tem um poder de marcação tão grande como tem o Pulgar, como tem o Thiago Maia. E o Gerson a gente sabe que não marca tanto. Mas, em cima disso tudo aí, te respondendo, eu tô com a expectativa muito boa para esse duelo. Eu acho que vai ser um jogão no Maracanã. Então, Pedrosa, conta pro povo como tá o Galo. O Galo, se a gente for fazer um exercício aqui lá do início do ano, todo mundo colocava Galo, Palmeiras e Flamengo como os principais personagens para conquistar esse caneco. Fluminense também. E o Fluminense também, exatamente. Mas a gente entendia que, por questão de elenco, o Fluminense, se tivesse um momento de escolher uma Libertadores ou um Brasileiro, escolheria a Libertadores, e foi exatamente o que aconteceu. Ele foi tentar caminhar aí por aí e foi muito bem. E aí o Galo, surpreendendo, teve problema com o treinador e agora com o Filipão se ajustou. E por isso é o melhor desse retorno, não é isso? Sem dúvida alguma. Não só no desempenho, mas também na matemática. São 33 pontos conquistados no segundo
turno. Um Galo que chegou com o Filipão, que ninguém acreditava, que todo mundo já estava... Ih, pegou o Filipão, pelo amor de Deus, o Galo não vai brigar por nada. E foi totalmente ao contrário. A gente fala muito sobre essa questão de tá ultrapassado ou não, mas a gente está falando aqui do pentacampeão brasileiro, né? Que acabou de ser campeão brasileiro também chegou à final com o Atlético Paranaense. Chegou à final com o Atlético Paranaense, então é o Filipão, né? Ele é um cobra da bola, como a gente gosta de dizer. Só que eu acho que a maior preocupação do Flamengo é justamente na formação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga com 2 centroavantes que não são centroavantes. Eles são centroavantes, atacantes, pontas, que é justamente o que eu tô falando do Paulinho e do Hulk, o artilheiro do campeonato e um fora de série aqui no Brasil, que é um grande jogador e que já acabou com o Campeonato Brasileiro quando esteve no Galo. Então, o Flamengo ele tá acostumado a jogar com times, até porque a maioria dos times jogam assim, com pontas. E essa marcação ela vai ser diferente, porque são 2 jogadores de movimentação intensa. Hulk e Paulinho trocando o tempo inteiro, batem de fora da área, chegam na área para povoar. Então, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira e esse primeiro volante vão ter muito trabalho com esses 2 jogadores. Fora Zarate, fora Guilherme Arana, que está jogando muito também nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É um time extremamente qualificado e eu considero, assim como veria, uma final. O encontro dos dois últimos treinadores da seleção brasileira, perfeito, né? Sim. O Filipão, que ele era penta também, mas ele era o do 7-1 e logo em seguida entra o Tite e ficou 2 Copas aí à frente da seleção brasileira. Troca o tema aí! Chegou a hora!